Sabe aquelas imagens que simplesmente prendem a nossa atenção, que contam uma história inteira sem precisar de uma palavra sequer? Pois é, por trás delas existe um segredo, uma força quase invisível que organiza o caos e transforma tudo em significado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, a arte da composição. Tudo começa aqui, com essa pergunta que todo mundo que cria alguma coisa já se fez. A gente olha para uma tela em branco, para o visor da câmera e só vê o vazio. E aí, como é que se transforma isso em algo que prende, que atrai, que faz a gente sentir alguma coisa? A resposta está na composição. E é por aí que nossa exploração começa. E olha, o Delacroix matou a charada com essa frase. Composição não é só uma questão de técnica, sabe? É, antes de mais nada, um jeito único de enxergar o mundo, de organizar o que se vê e de traduzir essa visão para as outras pessoas. Ok, então para a gente entender essa tal maneira particular de ver, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos começar pelo básico do básico. O que, afinal de contas, é composição? Imagina só um maestro regendo uma orquestra. Cada instrumento, cada linha, cada forma, cada cor tem o seu papel. A composição é exatamente isso, a arte de garantir que todos eles toquem em harmonia, onde nada está sobrando e cada elemento ajuda a construir a mensagem final. Beleza? Agora que a gente já sabe o que é compor, vamos conhecer as ferramentas. Para a gente se comunicar em qualquer linguagem, primeiro a gente precisa aprender alfabeto, certo? No mundo visual, esse alfabeto é feito dos elementos essenciais. É a matéria-prima de toda e qualquer criação. E eles estão aqui, os 6 componentes fundamentais: linha, forma, cor, textura, volume e espaço. Cada um deles, sozinho, já tem um poder danado de criar emoções e guiar nosso olhar. A verdadeira mágica da composição acontece na hora de misturar e combinar essas peças. A linha e a forma são como o esqueleto de uma imagem. A linha é o nosso guia, ela nos leva numa viagem pela cena, criando direção, movimento. A forma, por outro lado, dá peso, dá presença, define os objetos no nosso mundo visual. É a estrutura em cima da qual todo o resto vai ser construído. Agora, se prepara, porque tem um elemento aqui que tem um poder absurdo, a cor. Dá uma olhada nesse número. 90%. Alguns estudos mostram que até 90% das nossas primeiras impressões sobre um produto são baseadas só na cor. Isso mostra o impacto psicológico gigantesco que ela tem. Isso não é à toa, não. As marcas usam essas associações de forma muito estratégica. O vermelho para criar um senso de urgência. O azul para passar confiança e segurança, como nos bancos. O amarelo para chamar a atenção. Cor não é só decoração, é pura comunicação. Certo, então já temos nosso vocabulário, que são os elementos. Mas só palavras soltas não contam uma história, né? A gente precisa de gramática. E no mundo da arte, essa gramática são os princípios da composição. São as regras do jogo que nos ajudam a organizar tudo para criar uma mensagem clara e com impacto. Essa é a pergunta de $1 bilhão. A resposta está no uso inteligente de princípios como equilíbrio, contraste e ritmo para guiar o jeito que a gente percebe a imagem. Tudo começa com o equilíbrio, que é a distribuição do peso visual. De um lado temos o equilíbrio simétrico, que é como um reflexo num lago. Ele passa uma sensação de calma, de ordem, de formalidade. Do outro lado, o jogo fica mais interessante. O equilíbrio assimétrico é mais como uma dança. Ele usa elementos com pesos diferentes para criar uma harmonia cheia de energia, de tensão. E essa obra do Mondrian é um exemplo brilhante disso. Não tem nada espelhado aqui, mas a composição parece perfeitamente estável. Não parece? O grande bloco vermelho é contrabalanceado pelo espaço branco e pelos detalhes em amarelo e azul. É uma harmonia que nasce da tensão. Simplesmente genial. E aqui vai uma ferramenta prática que pode transformar fotos e desenhos. É a regra dos terços. Em vez de colocar o assunto principal bem no centro, a gente tenta posicionar em um desses 4 pontos de cruzamento. Essa simples mudança cria um caminho muito mais natural para o olhar percorrer a imagem, deixando tudo mais dinâmico e interessante na hora. Vale a pena experimentar. Esses princípios podem parecer meio abstratos, mas eles são a base de algumas das obras de arte mais famosas da história. Então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver a composição em ação, na prática. Lá no Egito Antigo, a composição era baseada em regras super rígidas. Eles usavam a quadrícula, que era um sistema de grade, para garantir que tudo tivesse uniformidade e ordem. Aqui, a composição servia um propósito muito claro: clareza e permanência. Cada figura no seu lugar, sem discussão. Dando um salto para a Renascença, a busca já era outra, a harmonia ideal.
Artistas como Rafael usavam muito a composição triangular para organizar as figuras. Isso criava uma base sólida, um senso de estabilidade e equilíbrio que era quase divino. E aí, a arte moderna chegou e quebrou tudo. O cubismo desmontou a perspectiva e a composição clássica. Ao mostrar um objeto de vários ângulos diferentes ao mesmo tempo, artistas como Picasso criaram uma nova forma de compor. Uma forma que não era baseada na realidade visual, mas na realidade conceitual. E este processo aqui ilustra perfeitamente essa jornada. Começa com uma linha, uma estrutura. Depois, a forma é preenchida com cor, com volume. E cada passo é uma decisão de composição que adiciona significado, transformando o esboço numa declaração visual completa. Bom, até agora a gente falou sobre elementos, regras, princípios, mas a verdadeira arte da composição vai muito além de qualquer manual. As regras são um mapa, mas o artista é o explorador, é quem escolhe o caminho. Porque a composição não é uma fórmula de bolo. Depois de conhecer as regras, o artista pode quebrá-las de propósito para criar um efeito específico. A verdadeira força de uma obra vem da intenção por trás dela, da emoção que se quer passar. Vejam esta obra do Matisse. É pura alegria e ritmo. Ele usa a repetição e a variação de formas e cores simples para criar um movimento vibrante que dança pela imagem. Aqui, a composição não serve para representar a realidade, mas sim para expressar um sentimento. E essa citação do Matisse resume tudo de forma perfeita. Numa grande composição, nada é acidental. Cada espaço, cada cor, cada linha, tudo tem um papel a desempenhar na expressão daquela ideia central. No fim das contas, a composição é uma linguagem poderosa. Os elementos são o vocabulário e os princípios, a gramática. Agora que as ferramentas estão aí, a única pergunta fica é: que história a próxima composição vai contar?